Considere as seguintes afirmações. Tudo bem. Tem uma primeira função de R mais em R mais, definida por fx igual a x ao quadrado. Ele fala que é bijetora. Uma função genérica de R em R, definida por fx igual a raiz de x ao quadrado, é sobrejetora. Só para registro, a primeira é verdadeira, a segunda já é falsa, mas a gente já conversa por quê. Enfim, ele vai fazer várias afirmativas e ele quer saber delas quais estão corretas. Sugestão: começa pelas mais rápidas de você responder. Por exemplo, no conjunto dos números reais temos que raiz de 4 igual a mais ou menos 2. Falso. Por quê? Porque a raiz de 4 é igual a 2. Pô. Então, se a 5 é falsa, tu elimina a letra C e a letra D. Olha que legal. Não é nada, já tem alguma coisa. Por exemplo, isso já me garante que a 1 e a 3 são verdadeiras. Eu não precisaria verificar. A 1 e a 3 já são verdadeiras. Depois a gente verifica porque a gente está estudando, óbvio. Mas eu acho que a 3 é a mais feia. Não sei. Enfim. Eu vou na 4 agora, porque simplificação, né? Qual a ideia? Isso aqui é um cuidado que muita gente não tem. Então, assim, se você não for uma pessoa cuidadosa, é melhor não fazer a 4 agora, não. Porque dá muita vontade de cortar o x menos a, e aí, olha que legal. É verdade, x menos b igual a x menos b. O erro tá aqui, não tá no corte. O erro tá aqui. Ele falou que isso vale para todo número real x, desde que o x seja diferente de a. É falsa. A número 4 é falsa, você elimina a letra e. Beleza? Então, eu só posso fazer esse tipo de corte se a fração original existe para começo de conversa. Porque se ela não existir, por que eu vou pensar em cortar uma coisa que não existe? Tá maluco? É essa a ideia, tá? Então, essencialmente, eu estaria cortando 0 sobre 0. Isso não faz sentido, tá? Beleza, então a 4 é falsa, a 5 é falsa. Vamos na 2 agora, né? Ele fala que f de x igual a raiz de x ao quadrado é sobrejetora. Falsa. As 3 que eu fiz são as 3 falsas. Por que é falsa? Porque a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Isso aqui tem que estar automático para você. Assim como raiz de 4 é 2 e não menos 2, a raiz de x ao quadrado não é x. Não pode ser x. Porque e se o x for negativo? Tu vai dizer que a raiz é um número negativo? Não pode. Raiz quadrada? Não. Então, a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Módulo de x é um cara que é sempre maior ou igual a zero. Se o meu contradomínio são os reais, como é que essa função vai ser sobrejetora? Lembra aí, definição de sobrejetora. A imagem tem que ser o próprio contradomínio. O meu contradomínio são todos os reais, a minha imagem são os reais maiores ou iguais a zero. Não está batendo, então é falsa. Esse é o ponto. Tá? Então, isso nos deixa com gabarito na letra B. Tá lá. Não tem mais o que se falar. Mas agora vamos estudar a 1 e a 3, só para a gente conversar sobre. Na 1, dá muita vontade de bater o olho e falar que é falsa. Por quê? Porque você está acostumado a pensar na parábola. A parábola não é injetora, né? E aí, se ela não é injetora, consequentemente, ela não é bijetora. Mas presta atenção não só na expressão. Presta atenção no que ele fala. Ele definiu a função de R mais em R mais. Então, é verdade, a parábola, se eu fosse desenhar o gráfico seria esse aqui, ó. Bom, vou ter que dar uma ajeitadinha aqui, mas tudo bem. O gráfico seria esse. É verdade que essa função como um todo, no domínio real, não é injetora. E nem sobrejetora seria se o contradomínio fossem os reais também. Só que a partir do momento que eu só considero x maior ou igual a zero, significa que eu estou pegando daqui para frente. Nessa região, a função é injetora sim. Ela é injetora. E o sobrejetora depende do contradomínio. Veja que eu estou pegando imagem maior ou igual a zero e o meu contradomínio é maior ou igual a zero. Então é verdadeira. Tá? Mas e olha que interessante, né? A análise, a explicação dessa questão, se você não estiver muito tranquilo com essas mudanças de domínio, etc., é uma explicação chata. Chata não, vai. Eu sou legal. É uma explicação complicada em partes. Seria ótimo não precisar fazê-la. Que bom que não precisava, não é mesmo? Enfim. E na 3, sejam f e g funções de reais em reais. Se f do g de x é igual a x, então g é injetora. Sim,
Essencialmente, tá nas entrelinhas isso? Se isso aqui acontece, é porque o G é a inversa da F. Só que se o G é a inversa da F, então o G tem que ser bijetora. E se é bijetora, tem que ser injetora. A análise seria essa. Eu sempre tomaria um cuidado extra com esse tipo de afirmativa, mas para o padrão de pergunta que a SpaceX está fazendo, eu tomei cuidado o suficiente. Tá? Se eu vejo composta de duas funções dando identidade, para qualquer que seja o x, entenda? Não é para um x específico. Se a composta de duas funções está dando a identidade, a Escola Naval já cobrou situações assim também, a gente vai dizer que as duas são inversas uma da outra. Ponto. E aí, se elas são inversas uma da outra, é porque as duas são bijetoras, é claro. Maneiro? Com isso, então, a gente confirmou, né? Somente a 1 e a 3 são verdadeiras. Gabarito letra B. A gente segue para uma próxima questão. Valeu!